Eu vou esperar que eu não vou me dar por vencida. Esse negócio vai ter que dar certo. Que eu tô... Falo que a segunda-feira é o dia, né, gente? Falo pra vocês, tá vendo? Por isso que eu não faço live na segunda, tá vendo? Por isso que eu não faço live na segunda. Segunda é o dia que o... né, ele solta aí. Segunda é o dia trevoso, gente. Parece que tudo dá errado. E até a live tá dando errado, ó. Mas voltamos. E eu vou começar agora e eu vou rapidão aqui. Pra quem tava, então... Não, a mosca tá aqui. Eu não cuidei de mosca, não. Tá, agora tá melhor. E a mosca tá aqui, ó. O Satanás tá solto mesmo. É isso mesmo. Hoje foi o dia. Então, tem mosca no quarto. Só falta a Tereza chorar, só. Alguém acordar a Tereza. Olha aqui a mosca, gente. É sério. Mas vamos. Deixa ela pra lá. Vamos, que aqui é vida real, né? Falo pra vocês, vida real. Então, vamos. E aí... nessa época eu fazia um método natural, assim, naquela coisa, naquela ânsia de provar a eficácia, né, a eficiência do método natural, né? Então eu queria mostrar, esfregar na cara do povo, né? Olha como que isso aqui funciona, olha como é bom, olha como a igreja tem razão, olha aqui, ó, vocês ficam se entupindo de hormônio, enquanto eu tô aqui, ó, livre, leve e solto e posso ficar de eterno tendo só 1 ou 2 filhos usando o método natural. Olha como é bom, olha como é eficiente. Então, assim, tudo que eu queria era isso. Tudo que eu queria era provar a eficiência do método natural. E aí, ficava nessa vida, né? Então, a gente ficou espaçando aí uns 7 meses, né? Até que foi chegando a hora que a gente, Clarice, já ia fazer quase 4 anos. Ela ia fazer 3 anos. E aí, a gente pegou e falou, não, vamos lá. Aí eu falei, não, depois eu volto pro método natural para provar a eficiência dele, né? Como eu tenho só uma e já fiz 7 meses e foi tudo dentro dos conformes, dentro do que eu queria fazer, então tá tranquilo, vamos engravidar, né? E aí, gente, a, a gente pegou e fez a questão da probabilidade, eu e o Walter. Então eu esperei ovular. Depois da ovulação, eu peguei e tive o ato conjugal para poder vir um menino, né? Então, assim, peguei e usei do método natural para a probabilidade, para poder vir um menino. Então, assim, era a total segurança, era eu que estava coordenando as coisas, né? E aí, engravidei, né? Fizemos o ultrassom, veio realmente, o Bernardo eu descobri com 12 semanas que era um menino, então colocamos o nome de Bernardo. E aí foi assim, né? Foi maravilhoso, né? Foi tudo dentro do que Tatiane queria. Eu aprendi o MOB, eu vi que funcionava, eu fiz o gráfico direitinho, eu entendi toda a dinâmica, o funcionamento do MOB, né? E aí, o Bernardo nasceu, então vamos lá de novo começar o MOB. Só que aí é aquela coisa, né? Você sabe que o colérico, ele é aquela pessoa que ele se acha, e ele se acha, aí ele acha que ele já sabe de tudo, né? Então, nessa época da Catarina, eu já achei que eu sabia de tudo, né? Eu já tinha feito 7 meses de método, eu já sabia de tudo. Então, já sabia gráfico, eu tinha fitinha, eu tinha microscópio, eu tinha termômetro, eu associava 3 métodos de uma vez. Então, assim, aqui não tem para ninguém, não. Aqui vai ser eu, né, fazendo método. Só que aí aquela coisa, né? A vida ela é dinâmica demais, né? A vida de uma mãe ela é dinâmica demais. E ali eu já fui, né? Bernardo acordava muito à noite, não dava para usar a temperatura. Aí, opa, tem que ser só o Billings. Aí ia fazendo o Billings, comecei a anotação tudo direitinho, fazia as regras tudo bonitinho, comecei a desleixando e desleixando. Vai anotando mais ou menos ali, quebra uma regra aqui. E aí foi indo. Até que, um belo dia, até hoje eu me lembro,
Eu anotando tudo lá no gráfico, né? Tudo estava certo. O Walter foi trabalhar, eu cuidando das crianças. O Bernardo tinha 4 meses. Um dia eu estava no fogão fazendo a comida. A Clarice chegou para mim, ficou olhando para minha cara assim e falou assim: Mamãe, eu acho que tem um bebê na sua barriga. Gente, aquilo foi assim para me desmontar. Aí eu fiquei: Não, Clarice, tem não. Claro que eu achava que não tinha de jeito nenhum, né? E aí, depois daquele dia, eu comecei, né? Sentir salivação, prestar atenção que a barriga estava um pouquinho mais dura. Aí comecei a sentir o cheiro das coisas com muita mais vivacidade, né? Aquele cheiro. E aí eu já comecei, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, não pode ser, não pode ser, não pode ser. E aí comecei, né, gente, o frio na espinha. Sabe aquele dia que você dorme que parece que você tá doente? Você dorme assim que você parece que tá no estado febril? Era assim que eu ficava. Porque eu não contava nada por volta e só ficava assim, ó, naquele estado febril na cama. Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? E aquele medo, gente, gelada, gelada, gelada. Medão. E aí fui, né? Fui lá fazer um beta. Gente, eu vi aquele positivo, eu não acreditava. Eu não acreditava. Quando eu falei pro Walter, eu nem lembro como é que eu falei. Eu devo ter falado chorando muito, porque eu lembro que da Catarina eu só fazia chorar. Gente, eu chorava, eu chorava. Eu acho que eu passei bem um mês chorando, porque pra mim minha vida tinha acabado, né? Como é que eu vou fazer? O menino só tem 4 meses. Eu olhava o Bernardo chorando na cama, aí é que eu chorava mesmo, porque eu olhava um neném daquele tamanho e como é que eu vou fazer, gente? Eu não tô dando conta nem desses dois direito. Como é que eu vou fazer para dar conta de 3 e um bebê dentro de 2 bebês? Ele não vai nem andar. Como é que eu vou dar comida para ele? Como é que eu vou dar mamar para ele? Como é que e a outra neném vai chorar? Como é que não eu vou enlouquecer? Não vai dar certo. E aí eu ficava, gente, aquilo foi aterrorizante para mim, sério. Por isso que eu falo para vocês que eu tenho muita compaixão, sabe, de vocês, assim, quando vocês me relatam as coisas. Porque eu fico olhando para vocês e eu vejo a mim, né? Eu vejo a mim, o medo, né? O desespero, aquela insegurança, o medo de deixar a pílula, o medo de fazer método natural. Então eu vejo a mim. Então eu não posso olhar para você e falar: "Não, mas tu tem que ir, tu tem que não sei o quê". Não é, eu falo: "Não, paciência, vamos na paciência, vamos convertendo o marido, vai se convertendo, vai rezando". Porque eu sei que o caminho é esse. Não adianta a gente pegar e ficar sacudindo, porque é muito medo que a gente sente. É algo que a gente acha que não dá conta e a gente foi moldada para pensar que não dá conta, né? A gente foi moldada para isso. E aí, como é que era, né? Contar para a família, contar para minha mãe. Minha mãe teve 3 filhos no máximo, então assim, e foi assim, um espaçamento. Minha mãe teve eu, depois teve minha irmã com 7 anos de diferença, e minha outra irmã foi com mais, acho que 9 anos de diferença. Então minha mãe nunca teve um filho pertinho do outro. E aí, como é que ia contar para a família, né? E tal. Nessa época a gente já tinha mudado da casa da minha sogra para uma casa de aluguel. E aí, hoje, a música não larga eu, não. Tá aqui. E não é uma só, não, são duas. E aí, perdi o assunto. Tá, e aí naquele medão, gente, o medo, era medo, muito medo. E aí eu contei pro Walter, o Walter, vamos lá, né? E o Walter continuou trabalhando, né? No trabalho dele na rádio e eu naquela angústia. E aí começou a gravidez, gestação. E eu comecei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Passando a fase de um mês de choro, eu falei, bom, não posso ficar chorando a vida inteira, né? E nem também não posso ficar me fazendo de coitada. Eu vou ter que fazer alguma coisa para poder dar conta. Então foi aí que eu fui começando a pensar, não, se a mãe do Walter, que teve 9 filhos, um atrás do outro, deu conta, não é possível que eu sou tão mole assim. Aí depois eu pensava, não é possível, eu sou mole. Aí depois eu já ficava, não, não sou mole não, eu vou conseguir. Aí depois eu ficava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí ficava, né? Gente, sempre tem essa coisa, ora a gente se acha invencível.
ora a gente se acha uma coitada que não dá conta de nada. Então, assim, ficava oscilando isso em mim. Ora eu ia dar conta, ora eu não ia dar. Então, assim, era um turbilhão. E aí eu pegava e ficava assim, amedrontada. E quando, assim, contou para a família, a mãe do Walter ficou, né, assustada, né, como é que vai fazer, porque a mãe do Walter, embora ela tenha tido, ela é muito, assim, de ficar com medo, né, tem aquele medo, como é que vai dar conta? E eu era uma mãe meia boca, vamos falar a verdade, a minha sogra, ela tinha toda a razão de ficar preocupada, porque eu era uma mãe meia boca. Então, assim, quando veio a terceira, foi que eu comecei, no susto, eu comecei a tomar tenência para poder me ajeitar, né? E aí, naquela época, quando eu percebi que agora ou era eu comecei a pensar, faz o quê? E aí vou pensar em otimizar meu tempo, e aí foi onde eu arrumei a questão do amarrador de pano, né? Quando eu descobri aquilo, gente, eu falei assim, pronto, minha salvação tá aqui. O sling, né, gente? Quando eu vi o sling, eu falei, pronto, gente, agora minha salvação tá aí. Porque eu ia ter um bebê e outro bebê, né? Toda a minha questão era pensar num bebê chorando e outro bebê eu tendo que cuidar. Então eu imaginava o Bernardo nem conseguindo andar e eu tendo que dar papinha para ele, comida, e imaginava a Catarina chorando. E essa situação ela me dava um pânico na cabeça. Então, assim, quando eu encontrei o amarrador de pano, eu falei, agora vai ser eu vou amarrar um bebê aqui comigo, vou manter ele alimentado, amarrar ele, enquanto isso eu corro atrás do outro. Então, e era isso, foi justamente isso que aconteceu, né? Aí a gestação da Catarina bem tranquila, a Catarina não ia chamar Catarina, a gente tinha outro nome para ela, ou era Estela, tinha outro nome, e tinha Bárbara no meio, a gente sempre gostou de Bárbara. E aí, quando foi um belo dia, eu estava em casa, e eu me lembro até hoje, gente, algumas coisas que eu vivi, elas são nítidas para mim como se estivesse acontecendo agora. Então, assim, essa coisa do nome da Catarina, ela é muito nítida para mim. Eu tava fazendo umas coisas, acho que era cortando uma verdura, tava perto da mesa, e aí eu senti no coração assim, dizia uma voz interior, falou certinho assim, ó, o nome da menina não tem que ser tal, o nome da menina tem que ser Catarina. E aí eu fiquei, meu Deus, o nome da menina tem que ser Catarina. Daí eu lembrei que na Toca eu tinha uma devoção muito grande por Catarina de Sena, porque Catarina de Sena era a patrona da Toca. E eu lembro que eu li algumas coisas dela, falava uma frase dela. E foi então que eu lembrei da frase de Santa Catarina, se morro, morro de amor pela Santa Igreja. Então vocês vão ver sempre falando muito isso. Nesse dia que eu lembrei dessa frase e o nome da Catarina e tudo fez sentido, eu esperei o Walter chegar do trabalho para contar para ele, falar assim, amor, eu senti no coração que o nome da menina tem que ser isso. Falei para o Walter, ele aceitou, então ficou, o nome da menina vai ser Catarina. E até depois disso, um amigo nosso, o Maico, nos presenteou com uma relíquia de primeiro grau de Santa Catarina de Sena. Então ele enviou de presente ainda pra gente essa relíquia, né? E é um presentão. Eu tenho guardado essa relíquia até hoje e eu vou dar ela para Catarina quando a Catarina crescer, né? E aí a gestação da Catarina foi muito, né, tranquila. E o que que aconteceu? A Catarina foi a mudança na minha vida. Eu olho, eu falo para vocês, até escrevi esses dias para uma mensagem para uma pessoa, que eu olho para a Catarina e a Catarina remete em mim toda a minha quebra, né? De ser uma mãe meia boca para me tornar uma mãe melhor. A Catarina, ela mostra para mim todo aquele como que eu evoluí a partir dali, né? Como que através dela o Senhor me encontrou, né? Foi através da Catarina. E aí, o parto da Catarina, que foi aquela maravilha toda, né? Que vocês sabem como que foi, né? Eu já contei aqui várias vezes, tem a última live aí com o Walter, que foi aquele parto natural em casa, que a gente não esperava, e foi maravilhoso, assim. Na live que eu fiz com o Walter, eu conto as coisas assim,
como é que fala? Eu conto as coisas, o progresso do parto, como tudo aconteceu. Mas interiormente, eu não consigo contar para vocês o que eu vivi naquele dia, né? Assim, de graça espiritual mesmo que eu tô falando. Porque a gente conta muita coisa natural, o processo, e ela nasceu, e eu senti aquela alegria, e foi tudo lindo, e o Walter tava ali. A live com a gente tá no meu canal no YouTube, tá? Ela tá lá, salva. E foi uma live muito boa. Foi eu e ele, nós fizemos juntos. Então, assim, nessa live, inclusive, eu conto a coisa do parto, como que evoluiu e tal. Mas para contar para vocês assim, aquela graça, o que aconteceu comigo naquele dia espiritualmente falando, eu não consigo. Eu não consigo assim descrever em palavras o que eu vivi naquele dia, né? O que foi para mim, o que foi aqui dentro do meu peito, que explosão que foi aquela, né? E a partir dali eu comecei a trabalhar em mim, né? Todos os aspectos que eu tinha, todo. Claro que ainda tem muita coisa para trabalhar. Ninguém acha aqui que eu tô acabada, não. Tem muita coisa para trabalhar. Mas aí eu fui trabalhar as coisas, o egoísmo, né? A questão do não dar conta. E aí eu comecei a bater firme, né? Não, tem que dar conta. Coloca a menina no sling, vai fazer a janta. Coloca a menina no sling, vai fazer o almoço. Corre atrás do Bernardo e limpa a casa. E daquele dia em diante, né? Eu comecei a falar, não, agora eu tenho que ser mãe. E foi a partir da Catarina que eu passei a não reclamar mais para terceiros. Tipo assim, minha sogra, minha mãe, minha cunhada, uma amiga, eu não reclamaria mais. Então, como é que você tá, Tati? Você tá bem? Gente, eu podia estar morrendo. Não, tô ótima. Tô ótima. Gente, eu sempre estaria ótima. Por quê? Eu comecei a entender que a partir do momento que você quebra um pouco, né, o que a sociedade, o que é o quadradinho da sociedade, o que é o bonitinho, né, que é você ter um casalzinho, que é você ter só três, que é você não ter um filho em cima do outro, que é você ter tudo planejado, né, daquelas mulheres que surtam se não tiver um filho planejado. Eu comecei a entender que quando você sai fora do padrão, você começa a ser olhado, e as pessoas elas ficam como que uma plateia, tipo assim, ó, esperando. Elas ficam esperando você dar uma deslizada, uma reclamada. Elas ficam esperando você dizer assim: ai, como eu tô cansada hoje. Para elas falar assim: não avisei? Eu não te falei? Então, eu te falei que não era para ter esse tanto de filho. Olha aí. Olha aí, tá cansada agora. Ó. Olha aí, tá doente. Aí, tá precisando de ajuda. Olha aí. Olha aí como vive estressada. Olha as olheiras. Olha aí como tá acabada. Então, assim, as pessoas elas estão prontas para isso. Então, foi a partir disso que eu comecei. Eu tenho que ter outra postura. Eu tenho que ter outra postura. E aí, com a Catarina foi isso. Foi bater muito em mim. Bater no meu egoísmo. Bater a Catarina foi uma filha muito difícil para dormir. E eu tinha muito, né, privação de sono. E aí era bater na minha privação de sono, era bater para não ficar mal-humorada. Então eu tive que jogar pesado comigo para sair a mosca, gente. Vai ser a live da mosca essa, viu? Então eu tinha que jogar pesado comigo para poder sair daquele estado de inércia que eu tinha, daquele estado de egoísmo, daquele estado de apatia, de preguiça, né? De não ser uma boa mãe. Eu precisava jogar pesado. Então eu tinha que trabalhar duro. Então era pegar, cuidar bem do Bernardo, cuidar bem da Clarice, levar a criança na escola. Eu lembro que a Clarice, nessa época, ela ainda começou a estudar numa escolinha perto. E aí eu levava ela com o carrinho e a Bernarda amarrado no sling. E era três, e o povo olhando no meio da rua, assim, tipo, essa mulher com dois bebês e outra criancinha. Já era assim, aquela coisa, né, Laura? Oi, Laura. E aí, até que com 10 meses da Catarina, eu já era. Aí eu já tava mais relapso ainda no MOB. Porque o que que acontece? Quando eu engravidei da Catarina, gente, eu entrei quase num surto. Como que o MOB tinha dado errado? E aí fui.
e olhava gráfico, e procurava erro, e procurava, e fui levar no casal coordenador da equipe de métodos naturais, até que Maurício olhou assim meu gráfico e falou, o erro está bem aqui, ó. Aí mostrou lá o erro, onde estava e tal. Então eu percebi, não, o erro foi meu, né? O erro foi meu que não vi isso aqui, então não foi erro do método. Então, na minha cabeça, assim, o método não tinha falhado, então tá ótimo. Só que por todo aquele meu estado que eu tinha ficado de pânico com a questão da gravidez da Catarina, eu fui ter que ler mesmo as coisas. Aí eu fui ler o Manevita, aí eu fui ler Amor que dá a Vida, aí eu fui me debruçar em cima daquilo, porque a questão técnica do método eu já sabia bem, né? Mas me faltava a questão do que ensina a igreja. E aí fui ler. Gente, não foi fácil, não. Não foi fácil. Foi uma das épocas assim que, nossa, se eu pudesse tacar fogo naquela manevita, eu tacava. Porque assim, quando eu comecei a ler, eu comecei a entender que não era por qualquer coisa que a gente usava método natural. Não precisou de ninguém me explicar muito, não. Quando eu li a primeira vez, eu já entendi. Só que eu não aceitava. Como isso? Eu não posso viver feliz fazendo o método natural e só ter 2 filhos? Como que é isso? E aí ficava, e aí lia de novo. Gente, chega, entalava aqui, ó. Entalava, assim, não descia, não. Eu acho que é uma Manevita, eu devo ter lido ela mais de 6 vezes, assim, ó. E aí lia, e aquela coisa, aquela situação difícil, não descia. Beleza, fui lendo e fui rezando. Aí eu fui ler o Amor que dá a Vida. Aí eu fui ler o Amor que dá a Vida. Gente, o Amor que dá a Vida ele foi pior ainda. Porque como a Kimberly coloca os relatos dela, né? E fala da Humanevita, e fala da abertura à vida, e fala do... como ela coloca assim, como que é bonito essa questão. Eu falava, gente, essa mulher tá doida. E eu ficava assim, vendo aquele tanto de cesárea, aquele tanto de menino, e era aborto no meio, e a mulher aberta à vida, e cada vez ela se aprofundava mais, cada vez ela era mais espiritual, e eu olhava assim e falava, gente, eu não consigo chegar nisso. Eu não consigo chegar nisso. Gente, eu chorava. Nas primeiras vezes eu chorava, era de medo, de raiva, de como é que pode. Depois eu fui chorando de ela tá certa, eu que tô errada. Depois eu fui chorando de ela é santa e eu que sou egoísta. Depois eu fui chorando de gente, eu nunca vou dar conta de viver isso. E depois eu vou chorando, tá? Eu vou ter que perder as minhas seguranças, né? Eu vou ter que perder as minhas seguranças. Mas e aí fomos, né? A Catarina crescendo e tudo. Quando deu 10 meses, eu já nem anotava mais direito o MOB. Então, assim, se vocês falar para mim que MOB teve falha comigo, teve falha eu e o Walter. MOB não teve falha, não. A gente já estava largado, né? E aí, nesse negócio de quebrar a regra ali, quebrei regra aqui, veio a Bárbara. Então, quando veio a Bárbara, eu já estava um pouco mais assentada assim na fé, né? Veio a Bárbara. Eu lembro que eu fui fazer o teste, daí eu olhei para o Walter e só falou, ó, deu positivo. Aí o Walter só olhou para mim e falou, então vamos, né? É nós de novo. Gente, vou falar para vocês, meu marido nunca precisou se debruçar sobre o Manevita para ler o Manevita. Mas ele tem mais entendimento de abertura à vida do que eu. Então, assim, quando falei para ele já estava lá, pronto, vamos lá. Mais um, vamos lá. Ele vai vivendo um dia de cada vez, sabe? E aí e aí com a Bárbara eu não tive essa loucura do eu não vou dar conta, né? Com a Bárbara eu falo assim, cara, agora eu tô um pouco mais ferrada, mas eu vou dar conta. Eu já tinha essa coisa assim, eu não tinha mais essa coisa do recuar, né? Vai vir, vamos lá, vamos bola para frente. Mas assim, como que eu vou me qualificar mais? Como que eu vou ficar melhor? Como que eu vou ficar mais esperta? Tem que ficar mais esperta, né? E aí essa coisa, né, gente, de você ir indo e cada vez mais, né, se aprofundando na maternidade, no sentido da maternidade, se aprofundando no sentido do que é ser uma mãe
e colocando as coisas práticas mesmo. É congelar uma comida, é não passar mais roupa, você arruma uma roupa, pega, tira do varal e dobra e guarda. Como que você faz para otimizar o seu tempo? Então, assim, eu tinha que estudar essas coisas, né? E isso o grupo de mães me ajudou muito. Naquela época, entre a Catarina, a Bárbara, existia um grupo chamado Mães Católicas, né? Do Bernardo para Catar existiam Mães Católicas. E da Catarina foi quando eu fiz a página do Auxílio no Parto. E aí eu fiz o grupo Auxílio no Parto e o grupo começou a existir, então tinha muita partilha. Tinha algumas outras mães que já estavam lá no seu quarto, quinto, sexto, enquanto a gente estava no terceiro, quarto. Então, todo mundo foi se comunicando, né, conversando. Então a gente foi aprendendo, cada uma na sua realidade, foi aplicando as coisas. Então isso foi fazendo a gente crescer, né? Mas assim, o que eu fui aprendendo, né, com o tempo? A ficar mais abandonada, porque até então a gente ainda tem aquela questão do, não, eu ainda vou, no quarto filho eu ainda pensava, não, vou ter só 4, 5, né? Já estou sendo generosa, né, com esse tanto. Então ainda existia aquela ideia do plano de tantos filhos, né? Ainda existia. Ainda estava enraizado aqui. E aí, quando eu tive, antes de eu ter a Laura, eu engravidei, acho que foi em junho, eu engravidei, né? E aí já tinha 4 filhos, a Bárbara ainda estava meio que pequena. Engravidei e falei, nossa, e agora? Bateu aquele medão de novo. Bateu aquele medão de novo. E agora? Vou fazer o quê? Lembro que eu contei, chorei pro Walter. O Walter viu que eu estava insegura. Tava bem insegura. Então o Walter sempre é aquele que eu tô aqui. Ele me agarra, me segura e fala, eu tô aqui. Ele me abraça. Se eu chorar, ele me segura. Então, eu sempre tive esse suporte com ele, né? Por isso que eu falo para vocês. E mais uma vez eu falo. Toda vez que vocês me contam as coisas, né? Que não tem um marido que apoia, que vocês são sozinhas, eu me compadeço. Por quê? Porque na minha vida não é assim. Sempre que eu conto uma gestação para o Walter tá lá, né? Se eu chorar, ele tá lá para me abraçar. Se eu falar eu tô com medo, ele fala, mas eu tô aqui. Então, assim, ele me dá essa segurança também. E muitas vezes vocês não têm essa segurança, né? Vocês vão ter que conquistar ainda o marido de vocês. Vocês ainda vão ter que ajudar o marido de vocês a sair do medo. Então, é toda uma realidade, né? Que vocês ainda têm que preparar para poder ter essa abertura à vida, para poder ter essa segurança no marido, né? Então, por isso que eu muitas vezes entendo o lado de vocês também, né? E daí, assim, quando engravidei do Bento, então vamos lá. Vamos que vamos, né? E grávida, já pensando como é que ia fazer e tudo. Nessa época, eu e o Walter, a gente nunca teve estabilidade financeira, tá? A gente nunca teve aquele salário bonitinho que fala assim, olha que lindo, todas as contas fechando, tudo bonitinho, as contas tudo paga, tá tudo bem, a despensa tá cheia, né? A gente nunca teve isso. A gente sempre foi sorteando qual boleto que a gente ia pagar até hoje, né? A gente joga para cima e vê quais, né, os sorteados da vez. Então a gente paga os sorteados e deixa os outros lá, né? Então a vida da gente é essa, né? Então nunca teve essa questão de estabilidade financeira. Daí, quando eu estava grávida já do quinto, deu aquele medão, gente, eu comecei e agora, né? Eu comecei a querer andar para trás. Todo mundo tem isso. Por isso que eu falo, ninguém está 100% convertido, nem agora, nem daqui a uns anos, porque a gente tem aquela tendência de tô indo, quando a gente tá chegando, a gente, opa, vou voltar, porque agora eu tô com medo. Então foi isso que me aconteceu. No quinto eu fiquei com muito medo. Só que aí o que aconteceu? Foi aquele caso do sonho que eu contei para vocês, né? Eu tava grávida
E aí um dia, numa noite de segunda para terça-feira, dia 10 de julho de 2017, dia 10 de julho de 2017, era uma segunda-feira e eu tive um sonho à noite. Eu sonhei que eu estava perto da cama dando banho num bebê, um bebê, o olhinho puxado, igual a gente tem os nossos filhos, e o bebê era um bebê moreninho. E aí eu estava enxugando esse bebê com a toalha, daí eu via perto de mim uma pessoa muito, muito alta, mas não era uma pessoa, ele tinha túnica, ele era bem alto, um pouco grande assim, parecia que ele tinha tipo mais de 4 metros. Tanto é que eu não conseguia ver ele todo, eu só via até uma certa parte, mais ou menos até aqui, mais ou menos. E via que ele estava com um cajado, e via que ele estava tipo assim, olhando, né? E aí eu tava grávida, tinha pouco tempo, tinha pouquíssimo tempo. E aí eu dando banho nesse bebê, esse bebê era uma gracinha, eu olhava para esse ser, né? E eu falava assim: olha, não é bonitinho? E ele falava assim: é sim, é muito bonitinho. E naquele dia eu vi que era um bebê que era menino, né? Parecia o Bernardo, só que era mais moreninho. E aí eu falava com ele: olha que bonitinho. E ele falava assim: é muito bonitinho, só que você sabe que ele não vai vir, né? E aí ficou por isso mesmo, gente. Eu sonhei. E aí eu acordei. Eu acordei tranquila, nem lembrava do sonho. Eu não lembrava do sonho. Fui fazer minhas coisas, fui, né, ajeitar as coisas na casa e tudo. Volta, eu estava em casa. A gente já morava aqui. E aí saiu uma borrinha marrom, né, na minha calcinha. Eu, não, até então tudo bem. Eu sabia que borrinha não é uma coisa assim alarmante, né? E aí, uma certa hora, eu fui no banheiro quando eu vi o sangue vermelho saindo. Quando eu vi aquele sangue vermelho saindo, na mesma hora eu lembrei. Você sabe que ele não vai vir. Daí foi que eu percebi que não ia, aquela gestação não ia continuar, né? E aí eu já corri, já falei pro Falta, amor, a gente tem que ir pro hospital. E o Walter já pegou as coisas, já peguei as coisas, já pedi pra minha mãe olhar as crianças e enfiou eu dentro do carro e a gente foi pro hospital. E eu lembro que o Walter num nervoso, né, assim, nervoso por dentro, porque ele não é uma pessoa nervosa, mas ele mostrava assim que estava apreensivo. E eu lembro que ele falou assim pra mim dentro do carro, não, mas vai ficar tudo bem, né? E eu olhei pra ele assim, eu falei assim, não sei não. E aí quando chegou lá, eu entrei pra sala, né? Mas já imaginando, em mim eu já sabia que não ia dar. Para mim, a voz, aquela voz que eu me lembrei do sonho, já era o que ia acontecer ali. Então, eu já entrei bem ciente que eu ia entrar com grávida e eu já ia sair de lá não grávida mais. Eu já sabia que aquela perda ali não ia dar para reverter. E quando eu cheguei, que o médico falou assim, deixa eu te examinar, que ele foi fazer um toque, ele fez um toque e foi saindo tudo assim, ó. Sangue, tudo, um monte, né? E aí ele fez aquilo e eu comecei a chorar na maca. Comecei a chorar, chorar. E aí ele olhou assim pra mim e falou assim, calma, um médico muito humano, sabe? Ele falou, fica calma. É assim, aí ele foi me explicar assim mesmo, nem todas as gestações desenvolvem, eu sinto muito por você, acontece. E aí ele perguntou assim, quantos filhos você tem? Eu falei, eu tenho 4. Aí ele falou, ah, tá. Aí nessa hora, não, ele continuou muito sensível a mim. Ele falou assim, mas cada filho é diferente, né? Eu falei, é. E aí ele cuidou de mim lá, tudo. E aí eu só fui dizer pro Walter que eu ia ter que ficar, porque eu ia ter que ficar em observação para saber que se ia fazer curetagem, né? Tive que ficar no hospital. Então aquela noite no hospital para mim, ela foi de um aprendizado assim enorme, né? Eu fiquei sozinha no hospital, passei muito frio naquele hospital naquela noite. Tinha muitas mulheres, né, com seus filhos lá. Tinha mulheres que tinham acabado de ter bebê. E eu tava lá sem o bebê. E aí eu ficava lembrando o tempo todo que eu tinha chorado quando eu soube que estava grávida, por medo. E daquele dia em diante eu entendi o quanto que eu fui boba
né, idiota, com um conto que eu fui medrosa, assim, tanto que eu não confiei em Deus. Eu fiquei com medo e agora eu estava completamente arrependida de ter ficado com medo, porque agora eu não tinha mais o bebê. Porque é melhor você passar todos os medos, desconfortos, dores, tudo que uma gestação te dá, e no final você ter o bebê, do que você falar assim, eu tô grávida, e depois você não ter o bebê, né? De você não conseguir levar aquela gestação a termo. Então, assim, você aprende muito que aquela história que eu falo, que Deus dá e Deus tira. Então, a gente aprende muito. E aí, daquele dia em diante, eu entendi que fica aquela coisa de medo, de tantos filhos, de que eu vou ter só tantos, e espaço daqui, espaço de lá. Eu fui entendendo que Deus pode arrancar todos os meus filhos se Ele quiser. Não só futuras gestações, filhos dentro da barriga, como os de fora. Como os de fora, né? Clarice pode morrer, o Bernardo pode morrer, a Catarina pode morrer. Então, daquele aborto me veio como que é uma questão de abandono, de estar abandonada na graça de Deus, de estar abandonada em Deus. E daquele dia em diante eu fui entendendo a generosidade, que a abertura à vida ela passa por essa generosidade. E que se Deus quiser enviar, Ele vai enviar. E que a gente tem que fazer mão dos métodos naturais, das fitinhas e dos termômetros, dos microscópios e do MOB, e do que seja, se a gente tiver motivos realmente justos, motivos que realmente fala que aqui não tem jeito, aqui não cabe um filho. E uma coisa que eu aprendi é que o motivo justo ele dói, né? O motivo justo ele dói. Você está espaçando, mas como que você queria ter outro filho e você não pode ter? Seja por uma doença, seja por um motivo de quase miséria, seja por um motivo de o casamento está por um fio, seja por tantos motivos, né? O marido está com algum problema, eu estou com algum problema, e é muito sério, e aqui não dá para a gente pensar numa criança agora, né? O motivo justo, ele dói na alma. E aí, quando eu passei a entender isso, quando eu perdi o Bento, é Deus que está no controle. Era melhor eu ter passado por tudo, ficado com medo mesmo e ter levado a gestação até o fim, ter tido o meu bebê, do que ter perdido ele, e eu perdi ele no dia de São Bento, por isso que eu coloco o nome de Bento, né? Que a gente deu o nome dele de Bento, até para viver o luto e tudo. Então, assim, aquela perda me fez entender mais ainda a abertura à vida. Tanto é que depois daquela perda, como eu não tive que fazer curetagem, né? O corpo expulsou sozinho e tudo, então já estava bem. Eu nem espacei, a gente nem espaçou. Dali, acho que passou um ciclo que eu não engravidei, no outro eu já estava grávida da Laura. Então, e com a Laura já foi assim, bem mais tranquilo, assim. Claro que dá aquele medinho, mas nada escabroso, nada aquela coisa de impactar. E aí veio a Laura e você cada vez se abre mais, porque cada vez, cada filho, isso é uma coisa que eu sinto bastante, assim, eu não sei se com vocês é assim, mas eu posso até estar fraca quando eu estou assim cuidando das crianças, mas se eu tiver um bebê recém-nascido, ou se eu tiver um bebê na minha barriga, eu me torno forte. É como se a circunstância, o olhar daquele bebê, o fato de ter um bebê em mim, saber que é ainda mais indefeso do que os que eu já vejo,
né, dos meus filhos pequenos, eu tenho que me tornar forte. Então eu vou ser forte apesar do choro, eu vou ser forte apesar do cansaço, eu vou ser forte apesar da dor, eu vou ser forte apesar dos olhares dos outros, eu vou ser forte contra todos e contra todos, eu vou ser forte, não importa o que aconteça. Então, assim, ter um bebê dentro de mim me faz ter essa visão. Tanto é que até eu compartilhar com vocês, né? Como que são as coisas. Eu engravidei da Laura, tive a Laura, depois da Laura passou um tempinho e aí já veio a Tereza. E assim, já não tinha mais nenhuma novidade de medo, que eu digo, né? Não tinha mais aquela coisa de temer, né? A Tereza já veio e a gente já estava no ritmo. Não, as coisas da Laura já tá aí, a gente já vai, já vai trocando as crianças, já pega as coisas dela mesmo, já usa, já sabia que ia dar tudo certo. E no finalzinho dá aquele medinho, mas não, vai dar conta, vai dar conta. E aí, como são as coisas, né? Na minha terceira filha, eu passei um mês chorando de medo, né? De ter uma terceira filha, de não dar conta e tudo. Há mais ou menos um mês atrás, foi em janeiro, eu tava passando muito mal aqui em casa. Vocês nem sabem, né, dessas coisas, mas vou fazendo as coisas aí no Instagram e vocês nem sabem o que tá acontecendo. Então eu tava passando muito mal. Salivação, enjoo, dor de cabeça, o olfato, sentindo um cheiro forte. Minha barriga estava extremamente grande. Eu ia tomar banho, já estava aquela bolinha dura. E eu comecei a pensar, tô grávida. Tanto é que para as minhas amigas mais íntimas eu já contei, né? Falei, meninas, rezem por mim que eu acho que tem um bebê aqui. Mas foi uma das possíveis gestações que eu já não tinha mais medo nenhum. Nenhum. Tanto é que eu pensava assim, gente, eu vou ser crucificada pelas pessoas se eu estiver grávida. Mas não tem problema. Não tem problema. Só eu sei o que eu estou entregando. Só eu sei o que eu e meu marido a gente está entregando. Então não interessa o que as pessoas vão dizer. Então, naquela possibilidade de gravidez, eu senti uma força tão grande. O Walter não estava em casa, o Walter estava dando um curso, ele passou 8 dias dando um curso. E ele ficava muito assim, focado lá no curso, né? A gente não conversava muito. E aí eu fui sentindo, né, toda aquela questão, será que eu estou grávida mesmo? Mas não tinha medo, eu tinha só força, 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 né? Eu sabia que se viesse ia ser muito bem-vindo, eu já sabia que o Walter ia estar comigo, eu já sabia que as pessoas iam me condenar, porque a Tereza só estava com 2 meses, então se viesse outro bebê ia ser colado na Tereza, ia ser o sétimo bebê, né? Oitava gestação, e eu sei que o pessoal ia falar muito, mas eu já não estava nem aí mais, né? Não me interessa mais. E como eu me senti forte assim nessa possibilidade de gestação. Eu pensava assim no quanto que, se eu fosse crucificada, o quanto que eu ia entregar aquilo para Deus. O quanto que eu ia entregar as coisas no escondido aqui em casa e no escondido das pessoas também, porque as pessoas iam olhar e ver, nossa, que família bonita, a Tati deve estar acabada. De jeito nenhum, a Tati não está acabada. A Tati está cada vez mais feliz, a Tati está cada vez mais forte, a Tati está cada vez mais dando conta. A Tati está aqui para mostrar para vocês que é possível. A Tati está aqui para mostrar para vocês que ela é uma moleca e agora ela está crescendo e ela está se tornando mulher e ela está dando a vida pelos filhos. Então, assim, a gente tem que aprender, assim, a falar de Cristo sem precisar abrir a boca. Vocês entendem? Quando você fala de família numerosa, de abertura à vida, é claro que a gente faz um apostolado no Instagram, a gente escreve um texto, né? A gente mostra como é e tudo para vocês verem que é possível. Mas na vida real, quando você sai com as crianças,
quando vocês enfia todas elas dentro de um carro, quando você chega numa festinha de aniversário que você já é quase a metade da festinha, né? Que é você e mais aquele tanto de criança. Todos os olhares estão voltados para você. E você tem que deixar nítido, sem abrir a boca, que você está fazendo tudo aquilo por Cristo. Então, se as pessoas te caçoarem, se as pessoas rirem, você tem que ter a genialidade de saber como que vai responder, se vai fazer uma piada, se aquela pessoa merece, se não merece, se é só uma pessoa preocupada, mas a sua pregação vai ser com a vida, né? Vai ser como é que você trata as crianças ali, vai ser as crianças obedecendo, vai ser como que a gente conversa com eles e eles, né, obedecem, vai ser como eles dão carinho pra gente, como que existe essa cumplicidade. As pessoas sempre falam como que tem uma cumplicidade entre eu e meu esposo. Então as pessoas elas vão estar atentas a nós, né? A nós, que eu digo que porque é mãe de muitos filhos, então é uma coisa fora do padrão. Então, se você está fora do padrão, você está chamando a atenção. E as pessoas, por a gente ter uma sociedade muito egoísta e as pessoas quererem validar as escolhas delas, geralmente há uma certa... A gente sente meio que uma torcida velada. Não são das pessoas próximas, mas essas pessoas que vê a gente uma vez ou outra na vida. A gente sente aquela torcida velada de vão dar comida para as crianças. Agora eu quero ver o caos, né? Ou então uma criança começa a chorar, vixe, agora vai dar birra em todos agora. Agora eu quero ver o caos. Ou então esperando a gente falar assim, ó, eu tô cansada, para falar assim, eu te avisei, eu falei para você não ter esse tanto de filho. Então as pessoas, elas estão esperando isso, né? Elas estão meio que a uma torcida velada, para que você demonstre que você é fraco, que você fez uma péssima escolha, que filho dá muito trabalho, que você está arrependido e que nada daquilo que você fez foi certo. E na verdade, você tem que se tornar cada dia mais forte para mostrar com a sua vida que aquela escolha não foi porque foi algo que você escolheu, mas foi algo que Deus escolheu para você, né? E se Deus escolheu para você, é porque Ele sabe que você é capaz. Se Deus te deu, é porque Ele confia em você, porque são almas que Ele está te dando, né? Então Ele sabe que você é capaz, né? Ele sabe que você vai dar um jogo de cintura ali e aqui com o marido, e vocês vão passar por momentos difíceis, mas que não vão perder a alegria, não vão perder aquela energia, né? Não vai virar uma frustração. O fato de ter muitos filhos não pode virar uma frustração, né? Então você tem que estar bem, mostrar que está bem, mesmo num dia que talvez não esteja tão bem assim. Claro que vai ter dias que as coisas não funcionam ali redondinho, como eu falei para vocês, como hoje. É a segunda, o dia que as coisas não estão muito legal, né? As coisas dão errado, acontecem pepinos, acontecem problemas gigantes, onde a gente não sabe como que vai resolver. Mas daí a gente reza, aí a gente entrega, daí a gente fala, Senhor, o Senhor mandou porque confia em nós, então nos ajuda, né? É sempre entregando para Deus, né? E assim, uma coisa que a gente vai vivendo, eu e o Walter, é saber como que Deus cuida, né? E Ele vai cuidando da gente. Então, assim, para sair da pílula, dos malefícios da pílula, descobrir todo o aprisionamento que a pílula faz com a gente, né? Nos torna mulheres de pouca criatividade, mais irritadiças, com tendências depressivas, sem libido, nos aprisiona colocando problemas de saúde como possível trombose e tantas outras coisas. A pílula nos aprisiona tanto e que nos torna meio que
as únicas responsáveis por evitar uma nova gestação. É como se para o homem não fica nada, para a mulher tudo, toda a responsabilidade, né? E aí com o MOB a gente aprende que fica um pouco mais dividido, um pouco, que nem todo homem colabora. Então, e aí quando a gente se abre totalmente, hoje eu e o Walter a gente tem a plena consciência de que cada vez que nós nos unimos no ato conjugal, cada vez que nós nos damos um ao outro, nós sabemos que o sexo ele tem uma possível consequência, né? Não estou falando consequência como algo ruim, não. Mas o sexo, através do sexo é que são feitos os bebês. Então, cada ato conjugal pode vir um possível bebê. Então, quando a gente tem essa visão, quando a gente tem essa consciência, aí sim você já está abandonado, você já está totalmente aberto à vida. A gestação, uma futura gestação, já não é mais uma surpresa, você já não vai sentir raiva do mundo, né? Como hoje eu recebi uma mensagem que me deixou assim até um pouco triste, mas daí depois eu fui rezar por essa pessoa e pedi que Deus mesmo responda a essa pessoa. Uma pessoa que veio me contar que está grávida de um quarto filho e ela estava profundamente com raiva da igreja, com raiva de Deus, com raiva dela porque ela acreditou na igreja e com raiva do bebê, que agora ela estava naquela situação. E aí, de certa forma, eu me compadeci, né? E pensei, gente, como eu tinha essa mentalidade? Como poderia ser eu, essa daí, falando dessa forma? Porque eu tinha essa mentalidade, né? Sexo sem a consequência do sexo, né? O sexo só para gerar o prazer, sem a responsabilidade. Então, assim, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, só falei para a pessoa que eu ia rezar, e eu realmente fui rezar para aquela pessoa. Rezar porque nenhuma palavra que eu dissesse naquele momento ia acalentar o coração dela, mas que só Deus poderia fazer. Então eu pedi para Deus ir ao encontro daquela pessoa e fazer com ela como ele fez na minha vida, gradualmente, que ele fosse mexendo no coração dela, né? E transformando o coração dela para que ela pudesse se abrir, entender que aquele filho era uma bênção, é uma bênção, né? É um filho que pode mudar a vida dela, é um filho que pode tornar ela melhor, é um filho que pode ajustar as coisas que faltam, né? Num casamento, é um filho que pode fazer um possível marido que é ruim crescer. Então, assim, a gente nunca sabe quem é que vem a cada gestação. E outra coisa que a gente vai aprendendo é que se Deus manda, ele vai dar a graça. Ele vai dar a graça, tanto de cuidar, quanto da providência que vai agir para que consiga se cuidar daquela criança, como que vai dar a maturidade de você ir entendendo, né? O porquê que Deus mandou, né? Então, assim, cada vez você vai amadurecendo, e só amadurece se tiver oração, se tiver entrega, né? Se tiver todos os dias entregar os sacrifícios. E eu falo, gente, não pense que quando a gente fala de maternidade, que a gente fala de filhos, de abertura à vida, que as coisas vão ser fáceis. Não vão ser fáceis. Não tem anjos tocando aqui em casa enquanto eu estou trocando fraldas. Eu não vejo Deus descendo do céu enquanto eu estou dando banho das crianças ou lavando a louça. Não é assim. Há muitos problemas, né? Há muitas coisas a serem vencidas, né? Há muita luta todo dia. Luta comigo, luta com as crianças, luta no casamento, né? Só que a gente amadurece e começa
a viver as coisas de uma outra forma e a lidar com as coisas de uma outra forma. Às vezes, há alguns anos atrás, a gente lidaria com aquilo, dando piti, se enraivecendo contra Deus, batendo o pezinho, dizendo assim, por que, Senhor, comigo? E às vezes, quando a gente amadurece, a gente já não faz mais isso. A gente já aceita resignado a vontade de Deus. E a gente já consegue se colocar e falar assim, Senhor, eu estou aqui e vou cumprir a tua vontade. Eu vou dar o melhor de mim. Ainda que esse melhor às vezes seja uma coisa meio capenga, mas a gente vai cada dia tentando ser melhor, né? É isso que eu faço comigo e é isso que eu convido vocês também a fazerem. E para a gente se libertar dessa mentalidade contraceptiva, de ver filho como número, de ver filho como gasto, de ver filho como problema, de ver filho como atraso, é só com a oração que a gente vai superar isso aí. É só com a oração que a gente vai conseguir alavancar a nossa alma, né? E a nossa mentalidade para receber aquela criança e lutar pelo que tem que lutar com aquela criança junto. Né? Se eu estou grávida, eu tinha um curso para fazer, não é porque eu engravidei que eu vou deixar, eu faço o curso, eu levanto mais cedo, eu estudo de madrugada, eu estudo à noite, eu me alimento melhor para poder conseguir estar mais acordada, para poder dar conta. Então, assim, você vai procurar meios de conseguir. Por isso que fala que filho tira a gente, né, daquela letargia. Que a gente sem filho, a gente é totalmente acomodado, a gente quer ficar tranquilo, a gente quer ficar de boa. E quando vem a criança, não, ela te obriga a agir, ela te obriga a trabalhar, ela te obriga a pensar em meios, ela te obriga a cuidar até melhor dos outros, porque como que eu vou ser mãe novamente se eu não estou conseguindo cuidar nem desses aqui? Então eu tenho que melhorar o meu cuidado com esses aqui, porque eu vou receber um novo bebê. E aí a gente vai se abrindo, amadurecendo e cada vez ficando melhor, né? Cada vez ficando mais entregue, cada vez ficando mais perto de Deus e as coisas já não vão mais nos assustando tanto, né? E aí é todo um trabalho, gente. É claro que eu sei que a realidade de cada uma é diferente. Tem gente que, como eu falei, não tem um marido aberto à vida. Tem gente que tem um marido no vício do álcool. Tem gente que tem, assim, uma vida financeira assim, no limite. E aí é pensar em meios para ir melhorando essas coisas. Porque, assim, se Deus colocou esse companheiro do teu lado, é para você trabalhar junto com ele, para vocês irem para o céu. Então, assim, em muitas situações, e quando a gente fala, tem muita gente que não gosta, que nós mulheres que vamos ter que dar o primeiro passo. O passo de ternura, o passo de vamos lá, né, meu amor, vamos lá, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. É a gente que vai ter aquele passo de ter que dar ideia para o marido, de ajudar o marido, de incentivar. É a gente que vai ter que fazer isso. Porque muitos homens, eles só vão acordar tempos depois do que a gente já acordou, né? Para muitas coisas. Então, assim, ou a gente vai olhar e falar assim, não vou ficar do jeito que tá, ou a gente vai trabalhar para poder mudar a nossa situação. Seja essa situação financeira, seja essa situação no casamento, seja essa situação, né, de uma casa talvez que está pequena, que está morando na casa da sogra, enfim, eu sei que tem muitas situações, porque são as situações que eu vejo, né? Como eu falo para vocês, existe um perigo muito grande da gente só viver um catolicismo de Instagram, um catolicismo de internet. Então, assim, lidar com o real é diferente de ver o ideal. O ideal, ele existe e a gente precisa buscar ele. Só que a gente vai buscando ele aos pouquinhos, dando passos, vivendo a santidade na nossa vida real. Então, se abrir a vida, ele vai estar ligado a isso, de você ir com um jogo de cintura, se moldando e cada vez
amadurecendo mais, se entregando mais, mas dentro da sua realidade. Se você trabalha fora, se você tem um marido que está no vício, se você